Eu vou trazer agora, vou aqui falar com o nosso repórter Thiago Melo, já está aqui com a gente. Thiago, seja bem-vindo, Thiago Melo. Boa tarde para você. Obrigado, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você. Thiago, ontem nós trouxemos aqui no Jornal do Piauí o vídeo que trazia os detalhes da reprodução do caso Isadora Mourão. Sim. A advogada que foi morta lá em Pedro II, morta, segundo a polícia, pelo irmão João Paulo, esse que você está vendo aí nas imagens, que foi preso, e pela mãe, Maria Nessi. Maria Nessi. Eles dois teriam participado da morte de Isadora no quarto dela. Aí João Paulo e a advogada apresentaram a versão de que tudo teria sido praticado pela mãe, que João Paulo estaria fora desse ambiente, que é o cenário da morte. Pois bem, Thiago, hoje você conversou com o chefe do Instituto Médico Legal, Dr. Antônio Nunes, para detalhar cada um daqueles momentos retratados ali no vídeo. O diretor de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, Dr. Antônio Nunes, é o braço da Polícia Civil, né? Esse departamento, esse setor, de produção de provas para investigação, provas técnicas, né? Eles pegam as impressões dos peritos lá do local do crime, inclusive foi designada para essa investigação lá uma perita especialista em sangue, né, que até o gotejamento, a forma como cai o sangue no chão, traz uma impressão toda especial, ela tem muita habilidade nesse sentido, e nós resolvemos trazer o Dr. Nunes para nós termos informações mais detalhadas acerca dessa animação que nós mostramos ontem aqui no Jornal do Piauí. Houve uma gigantesca repercussão acerca disso. É um vídeo, o Dr. Nunes explicava, que ele não está anexo ao laudo, mas que foi elaborado, que veio do Instituto também, com o objetivo de facilitar o entendimento da dinâmica que aconteceu. Ele, inclusive, explicou, Joelson, que esse vídeo é resultado das impressões que os peritos tiveram, das informações coletadas pelos peritos e também do que foi coletado pelos policiais na investigação. Faz-se uma junção das informações e o resultado foi este vídeo aí. Nessa primeira parte da entrevista que Thiago Melo fez com o Dr. Antônio Nunes, ele explica justamente como é que foi feito esse levantamento e a produção desse vídeo que serve como prova de que duas pessoas estavam na cena do crime no momento em que Isadora Mourão foi morta. Foi feita a perícia de local, perito criminal Wilson, né, que assinou o laudo, mais a perita criminal Rosemary. Eles aí chegando encontraram esta casa, inclusive uma casa grande, né, com muitos cômodos, salvo engano 7 quartos, se não for é bem próximo disso, banheiros, enfim. Casa grande, bem sólida, né, uma casa bem dividida. E este quarto aí, né, onde ocorreram os acontecimentos, consta como sendo o quarto dele, né, e que ela aí estaria, né. Foi encontrado este cadáver, né, deste lado de cada cama, né, meio quase sentado, né. Também foi apreendidas roupas dela, tá certo? E também se conseguiu as roupas da senhora, sua mãe. E este ambiente foi todo periciado à procura de manchas de sangue, né, no chão, em outros locais. Foi encontrado, né, muita coisa, tá? Também se submeteu a luminol alguns pontos aí, como, por exemplo, maçaneta, etc., de saída, para ver se encontrava alguma coisa, que terminou não sendo importante. A parte genética, quanto ao senhor, irmão dela, inclusive, ficou um pouco prejudicado, pois que consta como sendo o quarto dele, né? E aí perde um pouco o sentido se falar material genético de alguém que é dono do quarto, sem encontrar material genético em todo lugar. Foi feito laudos cadavérico no IML, foi feito laudos, né, laudo de genética forense, laudo de local de crime, tá? E ainda se fez esse estudo de mancha de sangue com luminol, inclusive. Lesões na região superior cervical, principalmente à esquerda, a maioria, uma abaixo da clavícula e outras do lado direito do pescoço em menor quantidade. Elas com cauda de escoriação, demonstrando um certo sentido das lesões, né? Mas para a esquerda, tá? Então, assim, de fato, lado esquerdo foi onde tem a maior parte das lesões, justamente que a posição seria essa posição do que consta no laudo, inclusive. Tem uma marca de mão e antebraço na coxa, compatível com a mão e o antebraço dela. E aí tem uma parte que não consta dessa animação,
que é quando ela senta, não sei se exatamente sentada completamente firme ou mais ou menos, mas senta. Inclusive tem escorrimento de sangue para membro inferior. E por fim cai e repousa nesta posição, que aí a gente vê. Bom, cheio de detalhes o trabalho feito pela polícia e com uma informação que ela é importantíssima. Ela estava dormindo no quarto do João Paulo. Exatamente. E não no dela. Exatamente. E é por isso, meu caro Tiago Melo, que é difícil dizer se ele estava ou não na cena do crime. Porque lógico, se o quarto é dele, todos os exames de DNA vão mostrar que ele esteve ou estava lá ou passou por lá momentos e minutos antes. Por isso o doutor Nunes coloca que isso especificamente não foi objeto de análise com profundidade por parte dos peritos, porque se era para encontrar o DNA dele na cena do assassinato, ia se encontrar em diversos pontos. Ao invés de elucidar, poderia confundir, confundir totalmente a perícia. Então, é um aspecto interessante que o doutor Nunes falou nessa fala dele aí. Revelador, né? Imaginávamos que ela estava dormindo. Para uma pessoa que tinha medo de dormir na própria casa, porque às vezes ia para o hotel com medo justamente da família, de repente está dormindo no quarto do irmão, realmente chamou a atenção. Agora, a mãe disse que estava sozinha no quarto no momento que o crime aconteceu e que fez tudo só. João Paulo não estava lá. Tiago Melo, você conversou com ele a respeito da possibilidade de provas que o colocassem nessa cena do crime? Isso, conversei com o doutor Nunes e perguntei a ele, se não foi encontrado, digamos assim, material de DNA que coloque ele na cena do crime tecnicamente, como se pode afirmar que havia duas pessoas lá, que esse crime não foi cometido por uma única pessoa? O doutor Nunes explicou isso aí também. Vamos ver como é que foi. Perícia técnica, não. Tá? Você não coloca. Essa é uma colocação de investigação judiciária, mas alguma inferição, por exemplo, por se verificar a idade, possibilidade de agarrar alguém, de segurar, essas coisas. Nós temos duas situações. Tá? Você tem o que a perícia técnica produz, mas o que a investigação judiciária produz. E, na verdade, quando se preside um inquérito, você soma tudo isto. Então, quando o delegado Barita faz essas afirmações, ele faz de forma brilhante, com testemunhos ouvidos, razoabilidade, etc. A situação dentro da casa, enfim, interrogatório. Então, tem um monte de elementos que se somam ao que a perícia encontrou. Nem sempre a perícia encontra tudo. Então, assim, a perícia, quando coloca essa senhora aí, numa situação de proximidade, e esta moça jovem, alta, mais forte do que ela é em torno de 70 e poucos anos, e aí a investigação judiciária, com base no depoimento, testemunho, etc. Eu não tive acesso a todo o material, na verdade, deduziu aí, certamente, que ela sozinha não teria condições de dominação a esse ponto. Mas isso aí não é algo da perícia, eu estou falando aqui, inclusive, não posso nem falar isso em nome do delegado Barita. Tá aí, Tiago Melo. O que ele está querendo dizer aí, Joelson, é que muitas vezes a perícia ela não vai conseguir responder ipsilítere todos os movimentos e a forma como tudo aconteceu em uma cena de crime, mas que as informações coletadas pelos policiais e as impressões também que a polícia tem terminam se unindo ao que foi coletado pela perícia para se chegar à explicação de determinado fato, É por isso que ele está dizendo de, apesar de não ter sido conseguido nenhuma, por exemplo, na roupa da dona Nessi foi encontrada uma mancha de sangue que seria um spray do sangue da filha quando sofreu uma das estocadas, um dos golpes. E ele, inclusive, afirma, o doutor Nunes disse aqui, não pode ser, foi um sangue que saiu da filha e que pegou na roupa dela. No caso do João Paulo, não foi encontrado esse material, nenhuma roupa suja, por exemplo, com o sangue dela, mas que pela união do que foi investigado, do que foi apurado e mais as provas técnicas, é possível se dizer que, de fato, ele estaria na cena do crime. Bom, ele explicou também, Tiago, alguma coisa em relação à reação? Você chegou a falar até da possibilidade de ela estar dopada, já que não houve reação.
Ele falou algo sobre isso? Isso, o corpo estava em repouso e ele diz que nessa situação não é possível afirmar categoricamente se ela estava dormindo, se ela estava sob efeito de medicamento, mas de que naquela situação a vítima realmente não teve chance de se defender. No máximo, ela agiu instintivamente tentando se afastar da agressão. Vamos acompanhar. Deitado assim, como seria a posição de repouso inicial, né? Mãos, normalmente faca, você coloca a mão, tenta agarrar às vezes, tenta agarrar a mão de quem está golpeando, às vezes bota só um antebraço na frente, instintivamente a gente sabe que é melhor pegar um golpe aqui em tese do que no pescoço ou no coração, por exemplo, para quem vem com um ataque alto, né? Então, nos membros superiores, principalmente nessas partes aqui, e às vezes deitado, se coloca os pés também. A gente pega muitas vezes os pés, joga o pé para frente, joga o pé para um lado, para o outro, porque você pode ter tido a chance de ter sido seguro, uma possibilidade que a gente não pode descartar, e pode simplesmente não ter tido nem essa chance, não ter dado tempo, né? Porque lesões cervicais sangram muito, depende de onde pegam. E um sangramento intenso desse, dá hipóxia no cérebro, e você já fica confuso e de repente não sabe mais o que faz, nem reagir. Isso é rápido, é bem rápido. Então, eu não posso afirmar isso, mas o fato é, não encontramos lesões de defesa. Ela não se defendeu. Ela não se defendeu e aí ele disse que eu não posso afirmar isso, é porque o questionamento era, Joelson, ela estava dormindo quando foi atacada, né? E aí ele diz, entre outras coisas, que podia estar dormindo, podia estar sob efeito de medicamento, não é possível afirmar qual era a condição dela naquele momento, mas que não havia lesões, dando conta de que ela teve chance de se defender. Bom, você também perguntou para ele, Tiago, em relação ao quanto essa simulação seria fiel à cena do crime, ao dia do crime. Como é que é essa relação? De fato, é um 100% fiel a tudo que aconteceu? Bom, os peritos, eles buscam transmitir da forma mais fiel possível ao laudo conclusivo em relação a esse trabalho de levantamento que é feito, as impressões e informações técnicas que são colhidas na cena do crime. O Dr. Nunes falou sobre isso. Vamos ver. O laudo, principalmente o laudo do Instituto Criminalístico, esse que envolve as manchas de sangue, ele é muito preciso. Ele diz passo a passo o que aconteceu com o corpo, desde o começo do ataque até o final, a posição de repouso do corpo. No laudo está descrito todo o passo a passo, como começou, para onde ficou, por quê, o que demonstra que ele ficou assim. E, inclusive, por onde passou, por que sentou, por que não sentou, sangue que escorreu, sangue que se projetou, por que quem estava perto tinha essas gotículas, isso tudo está explicado. É uma cena de crime estudada como um todo, mas com, digamos assim, principalmente com notável apelo da parte de estudo de mancha de sangue. Isto foi decisivo. Claro que o estudo genético também, ele sempre é importante demais. Ao se encontrar uma mancha de alguém em algum lugar, isso é importantíssimo, né? Mas o estudo de mancha de sangue como um todo, ele deu toda essa dinâmica aí. Curioso, cada crime tem o método mais apropriado de levantamento. Neste caso, a mancha de sangue foi determinante para apontar tudo que está posto aí pela perícia, tudo que está posto pelo perito, Tiago Melo. Ao ponto de levarem à cena do crime lá uma perita especializada, né, nessa questão do sangue em cena de crime, e o Dr. Nunes deixou bem claro que isso fez toda a diferença no intuito de se chegar de uma forma conclusiva a como aconteceu esse assassinato da advogada Isadora lá em fevereiro no município de Pedro II. Tá, hein? Vamos continuar acompanhando esse caso, que segue não mais em investigação, mas agora processo na justiça. Inclusive, há um pedido, né, feito pela defesa para que João Paulo seja posto em liberdade, por considerar que não há provas de que ele estava na cena do crime. E durante 2 dias a polícia disse aí que sim, há provas suficientes para que colocá-lo na cena do crime. No caso, a revelação aí, o próprio quarto de João Paulo foi a cena do crime. Então, vamos trazendo todas as informações agora, a partir de agora, em todos aí, a partir dos desdobramentos desse caso aqui no Jornal do Piauí.